A construção da nova matriz, ela surge nesse período das ideias, né, do progresso e da modernidade. Então é um templo que vai ser construído no estilo eclético, mas no estilo bastante moderno, inclusive para a época. Tanto moderno enquanto estilo artístico, como moderno também no tamanho. Não era comum para aquela época a gente ter templos tão grandiosos quanto a atual matriz de São José do Carpina. Então, foi feito o projeto arquitetônico, mas o projeto era apenas externo. Tanto que o projeto interno, de conclusão, e algumas modificações só foram feitas, acho que cerca de 40 anos depois. O interior da igreja não tinha um projeto específico. Então, se concluiu o interior, a igreja foi inaugurada, foi consagrada, o altar foi consagrado, se passou a utilizá-la para o culto público, mas não havia um projeto arquitetônico para o interior da igreja, que só foi sendo complementado ao longo do tempo. O padre Genário foi quem, logo no começo, cavou o alicerce. Numa missa, eu estava com minha mãe e padre Genário, ao fim da missa, levou os fiéis todinho onde a gente tem hoje a nossa paróquia, e as pessoas, cada um pegou numa enxada e cavou um pouquinho o alicerce para dizer que participou da construção da nova matriz. A Igreja Matriz de São José, para mim, é um marco, porque na construção, eu bem jovem, eles fizeram uma campanha para angariar fundos para construir. E eu lembro bem que São José, a imagem de São José, ia para a casa das famílias e ficava uma semana lá. Quando era na quarta-feira, ela voltava em procissão. Então a gente reunia aquele povo da rua e daquela família e vinha. E eu vim muitas vezes assim, conduzindo essa procissão, eu bem jovem, mas conduzia. E trazia um envelopezinho daquela família com uma oferta. E quando chegava na igreja, a gente entregava aquela oferta que era para a construção da matriz. No dia 8 de dezembro foi a inauguração, e eu me lembro mesmo como hoje, porque foi no ano que eu perdi. Eu estava na 5ª série no Salesiano e eu não passei de ano. E a missa acontecendo e eu chorando na porta da igreja porque não passei de ano. E a missa foi muito bonita, presidida pelo bispo de Nazaré, Dom Manuel, e muitos padres da diocese, e o colégio salesiano naquele tempo tinha 10 padres. E os padres, seminaristas e o povo, foi uma missa muito bonita para a inauguração da nova matriz. O primeiro casamento foi do meu irmão, o Dr. Lenilson Carneiro, médico que hoje mora no Espírito Santo. Foi em dezembro de 71 e nós casamos em 5 de fevereiro de 72. E a alegria de poder participar dessa cerimônia é a presença dos amigos, dos parentes e a presença do saudoso Padre Rolim, que foi o celebrante dessa cerimônia. E foi numa tarde, dentro da missa das 5 horas da tarde, o nosso casamento. E como foi na missa, a igreja tinha muita gente. E ainda tinha um fato, a gente era muito conhecido. Aí muita gente estava ali na porta da igreja, existia esse costume do pessoal ir ver a noiva chegar. Quer dizer que além dos convidados, dos familiares, tinha essa igreja cheia no horário da missa. Nós temos ainda no álbum de fotografia, tem fotografia nossa que a gente vê os escombros da igreja antiga, da matriz antiga, que foi derrubada na época. Aí a gente vê assim uma meia parede, alguma coisa assim no chão, quando fez a fotografia da minha entrada, né? Porque o noivo já estava esperando, da minha entrada para o casamento. Os primeiros registros históricos que nós temos da primeira matriz é a sua construção. Os registros antigos, eles falam que foi uma construção bastante demorada e que às vezes era interrompida por falta de recursos, na verdade. E essa falta de recursos fez com que a construção do templo se arrastasse por alguns anos. Mas o dado concreto que nós temos é que ela foi inaugurada exatamente no ano de 1900. Ela parecia um pouco com a igreja de São Sebastião. As igrejas antigas tinham um presbitério grande, que a missa era em latim, o padre ficava lá, os coroinhas, e o povo ficava no centro da igreja. Tinha 2 altares laterais e tinha o coro também. Agora, o lugar que o povo ficava era muito pequeno.
e tinha a mesa da palavra, onde as pessoas recebiam a comunhão de joelho. As mulheres, véu preto na cabeça, e as moças, véu branco. E quando a mulher não tinha trazido o véu, não tinha, aquela que comungou levantava, ia para o banco rezar e passava o véu para a outra. Como uma vez eu peguei uma foto só da frente da igreja, aí disse assim, vou fazer ela, porque é uma coisa que não tem mais. Não tem as fotos, não tem mais. As imagens das pessoas que tinham já estão morrendo, as pessoas não estão mais, ninguém se lembra. Aí eu disse assim, eu vou ter que fazer uma réplica da frente que eu tenho, com assim, informação de algumas pessoas para que eu pudesse ter uma réplica da igreja. Porque era uma das igrejas tão antigas, né? E foi demolida e não teve registro nenhum, documentário nenhum, nada ficou arquivado da igreja. Uma coisa que não deveria ter destruído, né? Porque quando você vê que na maioria dessas cidades, as igrejas são no meio da rua, né? E a de Carpina deveria ser, não atrapalhava em nada. Mas, devido de estética, alguma coisa, terminaram destruindo. Aí, devido a isso, foi que eu fiz a réplica. Na época da troca das duas igrejas, nós podemos dizer assim, existia uma mentalidade de que o progresso precisava acontecer e a preservação histórica não era tão importante como hoje, como o olhar que nós temos hoje em dia. Então, a ideia de demolir a matriz era porque, além dela ser pequena, ela atrapalhava o fluxo do trânsito da Praça de São José para a BR. Então, a ideia principal era demolir para que a rua fosse aberta e houvesse um acesso direto para a BR. Então, um dia à noite, aí até contra a vontade de muitas pessoas da cidade, ele chamou uma empresa e derrubou a matriz antiga. E muita gente da cidade veio ver, assistir, chorar, lamentar por causa daquela atitude de destruir. Não foi uma maldade de Padre Rolim, ele previa que realmente ia atrapalhar o trânsito e naquele momento não era bom a igreja continuar naquele lugar. Dentro da Igreja Católica, a primeira coisa que a gente tem que entender é que um templo, ele não é construído simples e tão somente de pedras. A pedra, a madeira, o material utilizado, ele tem um significado mais profundo. O templo, antes de qualquer coisa, são os fiéis. Então, o templo físico de uma paróquia representa o local de vida e de encontro dos fiéis. Nossa matriz, ela não é, vamos dizer, original de quando se iniciou a paróquia. Ela fez 50 anos recentemente. Isso significa que o prédio físico, ele pode desaparecer, pode ser modificado, pode ser destruído, refeito inteiramente, mas o espírito central, que é o local de encontro das pessoas, ele permanecerá. Então, basicamente é de onde flui a vida espiritual da comunidade.